Tenho algo muito importante para falar. Algo que me chocou profundamente quando entendi essa verdade. Você já parou para pensar no que realmente está por trás do Apocalipse? Não é apenas uma série de eventos caóticos ou destruição sem propósito. O Apocalipse é, na essência, a tentativa do Anticristo de estabelecer um reino global, um sistema controlado, dominado pela elite que rejeitou a Deus e suas leis. Mas aqui está o ponto crucial. Deus não deixará isso impune. A Bíblia é muito clara sobre o destino desses poderosos que ousam desafiar o Criador. Eles sabem, no fundo, que o dia do julgamento virá. Eles sabem que no momento em que tentarem assumir o controle total do planeta, um peso insuportável cairá sobre eles. O juízo será inevitável. E o livro de Apocalipse, capítulo 6, nos mostra isso de forma tão impactante. Quando o Cordeiro de Deus abre o sexto selo, o mundo inteiro é abalado. Houve um grande tremor. O sol escureceu. A lua se tornou como sangue. As estrelas caíram do céu como figos verdes, sacudidos por um vento violento. O céu desapareceu como um pergaminho que se enrola. Montes e ilhas foram arrancados dos seus lugares. Você consegue imaginar a cena? É Deus intervindo diretamente na história humana, mostrando à elite global que, por mais poderosos que se achem, eles não podem escapar do juízo divino. Eles rejeitaram as coisas de Deus e agora estão colhendo as consequências. Mas por que isso é tão importante para nós hoje? Porque estamos vivendo os preparativos para esse momento. Não é algo distante ou apenas simbólico. É real e está mais perto do que muitos imaginam. Olha como isso é forte e chocante. Você lembra da Torre de Babel? Aquela história não é apenas uma curiosidade antiga. É uma das maiores demonstrações de como o coração humano, em sua rebeldia, tenta se erguer contra Deus. Naquele tempo, os homens decidiram se unir sob a liderança de Nimrod, um homem descrito como poderoso e caçador diante do Senhor. Mas, na verdade, Nimrod era o símbolo de uma rebelião coletiva, um tipo de anticristo daquela época. Eles queriam construir uma cidade e uma torre que alcançasse os céus. Mas o propósito não era apenas arquitetônico ou cultural. Era algo muito maior e mais sombrio. Eles diziam: façamos um nome para nós mesmos, para que não sejamos espalhados pela face da terra. Gênesis 11:4. A intenção deles era clara: desafiar o plano de Deus de que a humanidade se espalhasse e enchesse a terra. Era uma tentativa de unificar o mundo em uma rebelião direta contra o Criador. E o que Deus fez? Ele interveio. Ele desceu, confundiu as línguas e frustrou os planos deles. A Torre de Babel desmoronou e os povos foram espalhados. Deus deixou claro que ele não permitirá que a humanidade, liderada por rebeldes como Nimrod, desafie sua autoridade. E o mesmo princípio se aplica hoje. Assim como Deus interveio na Torre de Babel, ele intervirá novamente no fim dos tempos, quando o Anticristo tentar estabelecer seu reino global. E isso é confirmado em Salmos 2, onde Deus revela como ele encara as rebeliões humanas. Ali vemos os reis da terra e os governantes se unindo contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos quebrar os seus laços e nos livrar das suas algemas. Salmos 2:3. Eles não querem mais estar sob a autoridade de Deus. Eles desejam ser livres para governar a si mesmos, para ditar suas próprias leis, para viver sem nenhum limite moral ou divino. Mas qual é a resposta de Deus? O texto é impactante.
Aquele que habita nos céus ri. O Senhor zomba deles. Salmos 2:4. Deus não está preocupado ou intimidado por suas conspirações. Ele ri porque sabe que, por mais que eles planejem, suas promessas e seus decretos não podem ser frustrados. E então, o Salmo continua, mostrando que Deus falará com eles em sua ira e os aterrorizará em sua indignação. Deus está pronto para julgar aqueles que se rebelam contra ele. Assim como na Torre de Babel, assim como em Salmos e como vemos no Apocalipse, ele mostrará que toda tentativa de desafiar sua soberania terminará em juízo. Essa verdade é tão poderosa porque revela a justiça de Deus e nos lembra de que nenhum poder humano, nenhuma elite global, por mais que se ache invencível, pode escapar do olhar de Deus. E o que isso significa para nós hoje? Significa que, mesmo em meio ao caos que vemos no mundo, Deus continua no trono. Ele está vendo tudo. E, no tempo certo, intervirá mais uma vez, desta vez de forma definitiva. O juízo está vindo e só há uma maneira de escapar: nos submetermos a Deus e reconhecermos seu Filho, Jesus Cristo, como Senhor. Você está preparado para isso?